Olá, donos e donas de empresa. Nós estamos começando o episódio 034 do DonoCast. E episódio mega especial por vários motivos. A começar pelo estúdio, né? Nós estamos no estúdio A da ME Publicidade. ME Publicidade, grande parceira nossa, e prova disso que eles fizeram uma surpresa. Já que o episódio tem um tema muito especial, eles quiseram nos colocar no estúdio mega especial também. Então já quero agradecer o Matheus e toda a equipe aí da ME Publicidade por essa surpresa, pelo capricho e pela já costumeira dedicação. Eles são extremamente detalhistas, caprichosos. Então hoje a gente está aqui gravando o episódio 034 do DonoCast no estúdio A da ME Publicidade. Outro motivo desse episódio ser especial é o tema. O tema foi escolhido porque a gente tem sempre sido questionado sobre como que a Tutorianos virou uma franquia, ainda mais uma franquia premiada. Recentemente a gente recebeu um prêmio muito importante, a gente vai comentar aqui daqui a pouco. E também muitas pessoas têm nos abordado perguntando o que a gente tem aprendido depois que a gente virou franquia. Muitas pessoas têm interesse também em virar franquia e têm nos abordado também. E eu estou aqui, eu sou o host desse podcast, juntamente com a Dani Delfim. Dani Delfim, muito bem-vinda. Episódio assim. Hoje nós vamos contar o que a gente nunca contou para ninguém sobre a Tutorianos, sobre a nossa experiência da gente virar franquia, não é isso? Não, com certeza. E nesse lugar maravilhoso, tinha que ser nesse momento que a gente vai falar de como tudo começou, de como que hoje a gente está aí em todo o Brasil. Então, casou. O tema, eu e você, normalmente a gente sempre divide, né, o podcast com outras pessoas. Então, nós dois como cofundadores da Tutorianos, para poder falar um pouco dessa jornada. Isso do aí. início aí até o momento que a gente conseguiu virar franquia, que é um caminho... Massa. Dani, sempre eu falo que a história do dono confunde com a história da empresa. Quem que é a Dani Delfim? Se apresenta aí, sua formação, de onde você é, conta um pouco da jornada da Dani Delfim. Antes de eu me apresentar, eu queria falar um pouco do como se apresentar, porque a gente fala muito sobre isso em treinamento para para as pessoas que entram para Tutorianos, né? Para quem acabou de comprar um Tutorianos, a gente dá um treinamento, faz parte ali de um treinamento comercial e a gente foca muito nessa parte de apresentação. Quando você vai se apresentar, qual a conexão que você vai fazer com o seu público-alvo, com aquela pessoa que você quer vender um serviço, né? Então, quando eu começo a contar a minha história e eu falo a minha graduação em letras, poxa, professora. E aí o empreendedor que está lá do outro lado, que é para quem eu quero vender a minha consultoria, e eu falo com ele, olha, eu sou graduada em letras. Então, meu primeiro negócio, eu tive uma agência de veículos, eu tive escola, né, de idiomas. Na verdade, o primeiro foi a escola de idiomas. E aí a pessoa fala, poxa, ela percorreu uma jornada parecida com a minha. E depois de ter vivido a experiência de ser uma proprietária de um negócio, ela adquiriu o conhecimento como consultora. E foi exatamente isso que aconteceu. A parte teórica veio depois. Eu precisei viver a experiência de ser, né, de passar toda a situação, as dificuldades, né, de aprender fazendo. Então eu tive a minha escola e descobri que eu precisava vender, que eu precisava fazer o administrativo, que eu precisava fazer tudo. Você costuma dizer, né, Ronan, chutar, como é que é? Cobrar escanteio e correr para cabecear. Isso. Então é a realidade hoje, né, dos nossos clientes. E eu vivi isso em outros negócios, no comércio, né? Também tive um salão de beleza.
com o pensamento de, poxa, eu vou ter um salão de beleza que gira um dinheiro. A área da beleza, né? É uma área muito boa aqui no Brasil poxa, vou ter um negócio também na área da beleza. Foi muito bom e foi justamente quando eu conheci o Ronan, quando eu te conheci. Quando você deu de cima de mim. Ah, ponto. Você não vai contar isso aqui no podcast. É lógico, eu prometi que a gente vai contar um tanto de coisa que a gente nunca contou. Pronto, então, como agora a palavra é comigo... E a sua formação? A minha formação, pois é. Então, comecei como a graduação de letras e depois vivenciei e somente depois eu comecei a me especializar, depois que eu te conheci, que a gente juntos nós percebemos, poxa, vamos criar um negócio, Ronan, você já vivia a experiência de consultoria, eu já tinha vivido a experiência de outros negócios, de fazer gestão de negócios, a experiência comercial, né, que foi a primeira experiência que eu tive, em vender serviços. E aí a gente decidiu, poxa, vamos estruturar isso, só que eu não tinha um conhecimento ainda teórico. E aí foi o momento que eu busquei esse conhecimento e eu me identifiquei muito, vindo de letras, eu me identifiquei muito com a área financeira. Muito na área financeira, né? Comecei a apoiá-lo no negócio de consultoria, a gente criou a RD na época, né? Comecei a apoiá-lo nesse negócio, não vou detalhar muito, senão a gente já vai entrar aí para a segunda parte, né? Mas foi despretensioso inicialmente, foi vou te acompanhar, vou te ajudar, né? Eu sempre gostei muito de iniciar, eu tenho muita iniciativa, então iniciar negócios, poxa, vamos começar, eu tenho muito essa energia, então foi com a ideia de, não, vou te acompanhar, Ronan, vou te apoiar, vou buscar esse conhecimento, que eu estou gostando disso, de acompanhar você nas consultorias, e aí me aprofundei na parte teórica, juntou com a parte de conhecimento de vida, foi assim. Então, MBA, né, em negócios, gestão de negócios, em finanças, e cursos, e principalmente muita vivência. Então, eu percorri esse caminho. Então, formado em letras, primeira empresa foi uma escola de idiomas, deu aula de inglês por 14 anos nas principais escolas de inglês daqui. Quando assustava, estava na escola de inglês, mas também estava na rua vendendo curso de inglês para as escolas que ela trabalhava. Depois teve uma agência de carro, depois um salão de beleza. Depois me conheceu, começou a me apoiar na então RD e se especializou, fez um MBA em gestão de negócios e finanças pelo IBMEC, né? Isso. Eu lembro que foi um MBA muito puxado, né, Dani? Assim, sim. Uma instituição muito séria, uma formação muito forte ali, né? As análises menos complexas desse MBA, especificamente, foi sobre Havaianas. Fazer análise financeira da empresa Havaianas. Isso. A mais assim, que eu me recordo, né, que são análises extensas, analisar empresas nesse nível. Isso aí. Bom, eu sou formado em terapia ocupacional, pós-graduado em psicologia da educação e desenvolvimento humano, atuei por 16 anos como terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil, atendia crianças com atraso de desenvolvimento, síndrome de Down, TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, paralisia cerebral. E aí eu tive em 2003 a oportunidade de abrir minha primeira empresa, que eu abri uma clínica achando que eu estava abrindo uma clínica, que eu ia colocar uma secretária muito boa para administrar a clínica, que eu ia ser o terapeuta ocupacional da minha própria clínica. Eu costumo falar que 30 dias depois começou a chegar tanto boleto para pagar, que eu percebi que eu não tinha montado uma clínica, eu tinha montado uma empresa no formato de clínica. E já tinha cometido alguns erros, aliás, vários erros como empreendedor, vindo da área da saúde, não tinha formação na área de gestão e tudo, mas o primeiro acerto, e se eu posso dar a primeira dica aqui, o meu primeiro acerto foi que eu arrumei tempo para ser dono da minha empresa. A maioria das pessoas são muito boas nas atividades fins da empresa delas,
uma excelente cabeleireira, foca em ser cabeleireira e quando dá tempo, faz a gestão da empresa dela e atua como dono da empresa dela. Um excelente arquiteto, um excelente advogado, médico, né? Uma excelente vendedora de roupa feminina, abre uma loja de roupa, mas só vai fazer a gestão quando der e se der tempo de fazer a gestão. Então, meu primeiro acerto como empreendedor foi ter decidido que eu ia arrumar tempo para ser dono da minha empresa. E aí, de lá para cá, a minha clínica deu tão certo enquanto empresa que os meus conhecidos que nem tinham clínica começaram a me chamar para eu ir na empresa deles, contar o que eu estava fazendo na minha que estava dando tão certo. E aí, já que é para contar o que eu não costumo contar, eu me vi como consultor e as pessoas me falaram assim, você que é o Ronan consultor? E eu juro, gente, no começo eu tinha preconceito de ser chamado de consultor, acredita? Por quê? Como dono de clínica, eu já tinha passado pela experiência de contratar outros consultores e a experiência tinha sido péssima. Gente que conhecia muito da teoria de administração de empresas, consultores que ficavam falando comigo, Ronan, o ideal é você fazer isso, o ideal é você fazer aquilo, e o ideal que ele estava falando estava tão longe do meu real. Ou consultores que saíram de grandes empresas, queriam aproveitar aquilo que eles aprenderam na gestão de grandes empresas e queriam prestar consultoria na minha empresa, que era uma microempresa. Então não tinha fit, não tinha encaixe. Então, eu confesso, eu tinha preconceito, eu tinha vergonha de ser chamado de consultor. Mas aí, baseado nessa experiência e na responsabilidade que eu sinto toda vez que alguém me contrata para ajudá-lo na empresa dele, eu prometi para mim mesmo que eu não queria ser aquele tipo de consultor que eu tinha contratado. Eu queria ser um consultor que entende da realidade, não só da teoria, e que gera resultado de verdade. Aí depois disso busquei formação, eu tenho mestrado na área de estratégia, competitividade e inovação, né, mestrado na área de administração, fiz vários outros cursos de formação, fiz lá na Calder Community College nos Estados Unidos, curso de gestão de negócios internacionais e com muita ajuda da Dani, que é formada em letras, fala inglês, eu também falo inglês, mas o inglês da Dani é bem melhor do que o meu. Ela me ajudou e eu realizei um sonho de fazer um curso pela Universidade de Harvard, em Boston, lá nos Estados Unidos, que foi um divisor de águas. Realmente não é por acaso que Harvard é considerado, se não há, mais uma das melhores universidades do mundo. Explodiu meu networking, né? Eram 30 na sala, lá em Harvard, 6 eram dos Estados Unidos. Todos os outros eram de outros países, então conheci muita gente fora da curva, de outros continentes, de outros países, então foi uma experiência que divisora de águas para mim também. E então, na hora que eu me dei conta, eu estava passando mais tempo na empresa dos outros do que dentro da minha clínica e estava gostando muito de fazer isso. Mas no começo, eu fazia isso meio como um hobby para ajudar, né? No final do dia, depois que eu saí da minha clínica. Nessa época a gente já estava junto. Então aí no final do dia, lá pelas 6, só que foi aumentando o volume, né? Aí mais gente queria me contratar e às vezes, gente, no começo, é até uma dica que a gente pode dar e você pode ajudar aí já a entrar. Eu tinha muita dificuldade de colocar preço no meu serviço de consultoria. Não, você fazia de graça. De graça não. Fazia. Como eu gosto de comer, como eu gosto muito de comer, se eu chegasse lá na empresa desse meu conhecido amigo e tivesse um lanche, estava pago. Aí eu tinha muita dificuldade para precificar. Como é que eu vou cobrar de um amigo meu? Foi a primeira dificuldade, né? Nossa, ele é meu amigo, ele é meu familiar, como é que eu vou cobrar para ajudá-lo? E o familiar acha que você, como consultor, vai fazer de graça, né? É um favor, poxa. Tem até uma frase que eu li recentemente que é o seguinte: não faça o seu serviço de graça, porque quando a pessoa tiver dinheiro para pagar, ela vai pagar outra. Fato. Não faça o seu serviço de graça, porque quando ela tiver dinheiro para pagar, ela vai contratar outra pessoa. Mas já que a gente vai falar tudo,
eu me recordo nesse período, nessa fase que você estava vendo uma transição, é uma transição de carreira mesmo, muitos que hoje estão enfrentando o mercado vivem isso, essa dúvida, ou essa dúvida assim, poxa, eu me realizo tanto, a hora que eu estou de frente para um cliente, a hora que eu compartilho o meu conhecimento, mas eu não monetizo, não consigo fazer dinheiro com isso, ou então eu não tenho certeza se esse valor que eu peço ele é correto. Você viveu isso, né, Ronan? Vivi. E aí, como que você fez? Porque eu me lembro que a gente tinha, no começo, você com 1 ou 2 empresas dava para fazer 6 horas da tarde. Ronan tinha hora de chegar em casa. Então, era 6 horas da tarde, Ronan estava lá, trabalhava o dia todo como diretor comercial em 3 faculdades. Nós vamos contar tudo, não é isso? 3 faculdades. E aí, depois ele trabalhava mais ainda atendendo os clientes. Isso aí. E aí, vamos contar como é que foi essa... O que a gente fez? Então, vamos lá. Eu como a Dani falou, estava como diretor comercial de 3 faculdades, tinha minha clínica e à noite ainda atendia os clientes de consultoria, meio que sem cobrar nada e tudo. E a Dani, observando muito a minha satisfação em fazer esse trabalho de consultoria, apesar de eu já ter contado que eu não gostava de ser chamado de consultor, né? Mas me realizava muito ajudar outros empresários a terem sucesso. Inclusive, eu costumo falar que hoje o meu propósito, que se eu pudesse, é ajudar os empreendedores, os donos e donas de empresa, a terem a qualidade de vida que eu tenho e ter o sentimento de realização e de orgulho que eu tenho pela Tutorianos. Então, assim, se eu pudesse ajudar todos os donos e donas de empresa a ter a qualidade de vida que eu tenho e o sentimento de realização e de orgulho que tem pela própria empresa, isso é o que me move hoje em dia, sabe? E aí, eu estava como diretor comercial, ganhava bem e tudo, tinha um custo de vida relativamente alto, eu já tinha babi, tinha que pagar pensão, e aí o salário, mais esse custo fixo todo mês, o salário de diretor comercial era meio que uma garantia de eu ter dinheiro para cobrir meu custo fixo, para poder pagar a pensão da minha filha e tudo. E aí ele me bloqueava. Só que a Dani via o meu brilho no olho quando eu estava ajudando outros donos e donas de empresa. E aí você estar com a pessoa certa, né? Aquela pessoa que te estimula a crescer, vê o seu potencial, acredita em você. E foi isso que a Dani fez. A Dani, depois que entrou na minha vida, mudou muito e para muito melhor. Muitas pessoas falam assim, Ronan, eu não gosto de ter sócio, eu não quero ter sócio. Eu tenho sócio em todas as minhas empresas, é só você saber escolher bem qual sócio que você vai ter. Seu sócio de preferência tem que ter perfil complementar ao seu. Um dos sócios, pelo menos, tem que ter tempo para se dedicar integralmente ao negócio e documentar essa sociedade, por exemplo, num acordo de cotista, onde define muito bem as atribuições de cada sócio e as regras do negócio. E nós temos acordo de cotista. Tem que ter, gente, que enquanto tá tudo bem, não que, né, Ronan, a gente vai... Mas é porque é importante, porque antes de ter algum desentendimento com relação ao negócio, tá tudo escrito, né? Então, é importante. Mas volta lá, eu quero falar dessa transição de carreira que você viveu. Aí a Dani virou para mim e falou, amor, você se realiza tanto fazendo esse trabalho aí de consultoria, tudo bem que você gosta de trabalhar lá na faculdade também, mas você se dedica tanto a um negócio que não é seu, por que você não abre mão e dedica à consultoria? Mas você foi ouvir a Dani? Eu ouvi a Dani e falei assim, a essa Dani mulher... já tinha 4 negócios. A Dani já tinha tido 4 negócios, né? E eu ainda, depois que a gente se conheceu, ainda te ajudei a vender o seu salão de beleza ainda. Mas você acha que eu ia ficar satisfeita sem ter um 5º negócio? Pois é. E aí, eu falei, faz sentido o que ela está falando, e aí foi muito difícil, né? Abrir mão de um bom salário, de um bom emprego, de algo que eu gostava de fazer também. Da segurança. Tal da segurança. Da carteira assinada. Ou talvez da zona de conforto, apesar de que ser diretor comercial de 3 faculdades não tinha nada de conforto, né?
Mas aí foram 14 meses do dia que eu decidi sair da faculdade até o dia que eu saí. Ah, mas por que você ficou enrolando? Não, porque tudo tem que ser planejado. E aí a gente ajuda muitos empreendedores que hoje são CLT, mas querem empreender, mas ficam com receio de largar o emprego para empreender. Gente, eu vivi isso na pele. E não foi de um dia para o outro. Duraram não pode 14 meses nos programando financeiramente, fazendo nossa empresa de consultoria, que na época chamava RD, de Ronan Delfim, Business Partner. Conta essa origem desse nome aí, fazendo um favor, Dani. Tem que pensar no nome, né? Tem, então, velho. Na hora de montar um negócio, pensa no nome. Você casa com uma professora de inglês e pergunta para ela o que você acha do nome. Aí o que ela vai fazer? Ela vai pôr um business, que a maioria fala business. Não. Ainda mete um partner. Olha business isso. Partner, parceiros de negócio. Ninguém achava em lugar nenhum. RD gente. Business Partner. Aí o nosso Instagram era @RD Business Partner. Você acha que alguém achava esse Instagram, gente? Jamais. Eu lembro uma vez que a gente foi dar uma entrevista numa rádio famosérrima, a rádio até famosa a nível nacional. Aí o repórter falou assim, tá bom, Ronan Delfim, Dani Delfim, de qual empresa mesmo? RD Business Partner. É ele, RD... Só letra. Quê? Só letra. Aí a gente falou assim, então vai só RD. E foi legal. Aí as pessoas começaram a conhecer a nossa empresa como RD, que na época era de Ronan Delfim. Até o dia que eu chamei a Dani para ser minha sócia na RD. E olha só como é que quando é para dar certo até... O vento ajuda, né? Que a gente costuma falar. Então, o que era RD de Ronan Delfim acabou virando RD de Ronan e Dani. Que isso, hein? A Dani contou aqui que ela começou a administrar a empresa de consultoria para mim. E acompanhar nas reuniões. As consultorias. E aí, os nossos clientes falaram assim, o que a Dani faz lá na RD? Ela administra para mim, ela faz isso, faz aquilo, ela administra fluxo de caixa e tal. Eu quero que a Dani faça isso para a gente também. E aí a Dani virou consultora financeira administrativa de micro e pequenas empresas. E esse processo, que para mim foi o meu onboarding, né? Foi a minha entrada na RD, de te acompanhar, Ronan, em todas as reuniões, acompanhar, eu via que você trabalhava em diversas áreas de um negócio. Foi um treinamento maravilhoso, inclusive fez com que eu quisesse prestar também consultoria. Porque eu acompanhei, eu via que o Ronan tinha uma metodologia e eu falei, poxa, essa metodologia é muito descomplicada, eu consigo fazer isso. Por eu ter tido experiência de já ter tido negócios, pelo meu MBA, pelo conhecimento que eu tenho, poxa, eu quero fazer isso. E hoje, o treinamento de novos franqueados, ele não perdeu isso de vista. A gente replicou isso que funcionou muito bem comigo, né? E a gente, hoje, o treinamento, a pessoa passa por essa experiência de acompanhar consultorias ao vivo. É um dos nossos diferenciais, né? A gente replicou isso que vem dando certo ao longo desses anos e me tornou consultora, né? E eu senti o quê? Eu acompanhando, eu consegui enxergar claramente a identificação que eu tinha até com as áreas, com os negócios. Poxa, essa área aqui, segmento da alimentação, não me identifiquei. E você acompanhar a consultoria acontecendo ao vivo, você tem insights, né? Você acompanha diversas consultorias, você vai ganhando um know-how nessas áreas considerável. Então, a gente manteve isso no nosso treinamento. Mas eu queria que você, nessa transição, você contasse uma coisa que foi uma coisa incrível, que fez a gente acreditar cada vez mais no nosso modelo de negócio. O que aconteceu foi que, nesse processo de transição de carreira, e que o Ronan, a gente abriu a RD e eu topei a sociedade, ele tinha um chefe
Chefe mesmo. Chefe mesmo, cara. O chefe dessas faculdades, né? Do líder dele das faculdades, lá, o CEO da faculdade, foi acompanhando esse movimento, foi acompanhando a RD. A gente tinha outros consultores atuando, a gente estava com 2 escritórios na região do Vale do Aço, em 2 cidades, e ele viu esse movimento, ele viveu essa transição com a gente, que não foi fácil, e ele viu, juntamente com outro sócio, e ele falou, poxa, vamos conversar? Eu estou percebendo que esse negócio de vocês tem escalabilidade. Fala aí, Ronan. Tá. Então a gente está falando de ninguém menos do que Walter Teixeira Júnior. Walter Teixeira JR, cofundador da NTW Franquia para Contabilidade, que hoje é a maior e mais premiada rede de franquia contábil da América Latina. O Walter entrou, aliás, o jeito que eu conheci o Walter foi peculiar, porque ele havia sido contratado como CEO dessa faculdade que eu já trabalhava, e na minha primeira reunião ele chegou reduzindo a minha remuneração pela metade. Ou seja, tinha tudo para dar errado a nossa amizade, a nossa relação de trabalho, mas ele me explicou muito bem por que estava reduzindo a remuneração pela metade, também reduziu minha carga horária lá na faculdade pela metade, tá? E a gente começou a nossa relação assim, mas de muito respeito. Eu vi a necessidade, ele me apresentou argumentos plausíveis e tudo, e de certa forma essa redução de carga horária vindo junto com uma redução de remuneração também acabou me impulsionando mais ainda para eu atuar mais ainda como consultor, né? Ainda bem que ele fez isso. O tal do males que vem para bem, né? Ou o tal de matar a sua vaquinha, né? Que depois a gente pode contar isso. Tem muita gente precisando matar a vaquinha. Tem. Daqui a pouco a gente conta essa história de matar a vaquinha. E aí, a nossa relação, minha e do Walter, que começou muito profissional, foi ganhando respeito pelos resultados que cada um foi gerando na empresa que a gente trabalhava, até um dia que, voltando de um evento lá em São Paulo com o Walter, dentro do avião, 1 hora e meia de voo, ele virou e falou assim, Ronan, você é de Timóteo, né? Eu falei, sou, por quê? Estou querendo abrir uma NTW, Contabilidade em Timóteo, e eu queria sua análise, o que você acha de Timóteo, do potencial que Timóteo tem para ter uma franquia da NTW? E aí eu fiz uma análise para ele durante o voo lá, parece que ele gostou muito da análise, e em seguida ele me convidou para ser sócio dele, do Nathaniel, do Tarcísio e da Márcia, na NTW de Timóteo. Isso causou uma proximidade ainda maior, levei a contabilidade da RD para o escritório da NTW de Timóteo, e aí eles acompanharam esse crescimento da RD, e no dia, em outubro, lembro direitinho, numa quarta-feira à tarde, outubro de 2019, meu telefone tocou, a gente estava indo atender um cliente. Dentro do carro, eu lembro. A gente estava dentro do carro, parado no semáforo, meu celular tocou, já encostei o carro, atendi porque eu vi que era o Nathaniel Pereira. Um cara, gente, sabe aqueles caras que cada reunião com ele vale por um MBA? Um cara humano, com uma visão incrível de negócio e tudo. Enfim, a gente é muito privilegiado pelos sócios que a gente tem na Tutorianos, né? E aí, era o telefone tocando, era o Nathaniel, encostei o carro, atendi. Ele falou assim, Ronan, isso não é coisa de conversar pelo telefone, não, mas eu quero te adiantar o assunto. Caso você tenha interesse em continuar a conversa, a gente marca uma reunião. Falei, tá, Nathaniel, não sei o que é não, mas já que tá vindo de você, eu já topei. Né? Falei assim, brincando. E aí, ele me falou, tô saindo de uma reunião do conselho da NTW aqui, e a Dani do meu lado do carro, do conselho da NTW, e a gente quer expandir os nossos negócios para a área de consultoria. Você tem uma empresa de consultoria, não tem? Tem. Você tem outros consultores atuando por você, não tem? Tem. Eu também vi, acompanhando aqui a RD, que você está com 2 escritórios, um em Timóteo e outro em Patinga, é isso? É. Então isso tem potencial de virar franquia, é replicável e a gente quer ser seus sócios
para transformar a RD em franquia. Nossa. Aí, outubro de 2019. Ficamos conversando, formatando a franquia e tudo. Com 2 meses, em dezembro a gente foi fazer o planejamento estratégico. Aí em dezembro a gente topou a sociedade com eles e já fomos fazer o planejamento estratégico em dezembro de 2019. Fizemos uma imersão. E aí a gente ganhou muito com know-how, porque a NTW já era franquia há alguns anos, já era inclusive premiada, e aí o know-how desses sócios ajudou a gente demais. Inclusive, a gente fez o planejamento estratégico da RD na época, em dezembro de 2019. Em março de 2020, a gente já era franquia e a gente já estava na BF. Exatamente. Só que, Dani, eu quero fazer uns cortes aqui. Primeiro, porque eu prometi que não ia ser um podcast só de história. A gente vai compartilhar aprendizado. Primeira coisa, eu já falei, Dani já também falou aqui sobre escolha dos sócios. Cuidado na escolha do nome, tem que ser um nome fácil. A importância, se você for fazer transição de carreira, fazer de forma planejada, nada impulsiva. E a gente tem até um serviço exclusivo para isso, que é o T3, para quem é CLT ou para quem nunca empreendeu e quer empreender, né? Outra coisa que eu queria compartilhar de aprendizado é que muitas pessoas, né, Dani, que já têm um negócio, estão procurando uma nova fonte de receita atualmente e entram em contato com a gente. E uma dica que eu dou é fazer como eu fiz lá em 2003. É transformar a solução que você tem da sua empresa. Provavelmente você já resolveu aí dentro da sua empresa algum grande desafio que outras empresas também têm. Então pega uma solução que você tem aí dentro da sua empresa, que você desenvolveu dentro da sua empresa, e quem sabe essa solução não tem potencial para virar uma nova fonte de receita para você. Pode ser um sistema. A gente já ajudou uma arquiteta na hora que eu fui conhecer a empresa dela, ela queria empreender, abrir um novo negócio, eu vi e identifiquei que ela tinha um sistema lá dentro que ela mesma tinha desenvolvido junto com o marido dela para resolver um problema que eu já tinha atendido os outros arquitetos e sabia que os outros arquitetos também tinham esse problema. E aí o sistema virou um novo negócio. Então uma dica que eu te dou é, olha para a sua empresa, você já tem uma jornada como empreendedor. Que tipo de problema que você já resolveu dentro da sua empresa que outros podem ter também? Será que isso não pode virar uma nova fonte de receita para você? Mas o que a gente vê acontecendo, inclusive hoje eu recebi uma ligação nesse sentido, né? A gente, como consultora, a gente tem muita proposta de vamos fazer parte da minha empresa, vem ser sócio, não é isso? E a gente não é qualquer negócio que mexe com a nossa cabeça, né? A gente tem um propósito muito claro, a gente sabe o nosso objetivo, onde que a gente quer chegar, a gente traça isso, né, Ronan? Todo dezembro a gente está ali, um pedacinho de janeiro também. O que vai ser do ano que vem, os nossos negócios, o nosso objetivo como casal. É importante que você tenha isso também. Muitas vezes o empreendedor ele já tem um negócio dele, ele quer uma nova fonte de receita, ele não tem esse olhar para o negócio dele, que tem essa possibilidade, e ele vai buscar fora. Aí ele vai abrir outro negócio. E aí ele não enxerga que ele já está super ocupado, que tem muita coisa que ele precisa organizar no negócio dele, que tem que fazer, para que você possa expandir, crescer, ter 2, 3, 4, 5 negócios. Cara, você tem que ter independência, autonomia, os seus funcionários têm que ter autonomia. Então, eles saem abrindo outros negócios e todos eles dependem dele. Achando que é só achar um novo sócio investidor, só colocar dinheiro que a coisa vai rodar. A gente vive hoje essa dificuldade com mão de obra, todo mundo já está sabendo, vivendo isso aí. Então, essa é uma das decisões mais arriscadas que você pode tomar hoje. Achar que, poxa, eu quero mais dinheiro, eu quero ganhar mercado, vou abrir um outro negócio. Você já fez? Aí a primeira pergunta que você tem que responder é, e aí, como é que está o seu acordo de cotista? Como é que está a sua situação com o seu sócio? A atuação de cada um deles está bem descrita, está tudo certo? Seu negócio ele roda quanto tempo sem você? Você consegue tirar suas férias de 30 dias? Se você responde sim para essas duas perguntas, aí a gente já pode começar a falar sobre você abrir um outro negócio.
E é importante isso que a Dani está falando, porque todo negócio tem fases, né? Fases econômicas financeiras, porque o mercado muda, então de um mês para o outro a realidade financeira do seu negócio pode mudar. Haja visto, um grande exemplo é a pandemia. A pandemia movimentou todos os negócios, impactou todos os negócios financeiramente, economicamente falando e tudo, né? Mas eu tenho uma certa preguiça. Por quê? O povo está gourmetizando muito esse negócio de empreender. Fato. Por exemplo, vende-se muito a ideia de que o dono não pode estar no operacional. Cara, se você é dono de uma micro ou pequena empresa, você vai continuar no operacional. Eu sugiro, inclusive, que você não saia, mas que você tenha tempo para atuar como dono. Mas muita coisa do operacional é você que vai continuar fazendo. Se você tem uma empresa que tem de 1 a 2 anos de existência, está muito cedo ainda para você sair do operacional, nem você domina o operacional ainda, até para treinar outra pessoa. Mas, com o passar do tempo, eu gosto muito da frase que diz o seguinte: a sua empresa tem que te dar condição de comprar o seu tempo de volta. O que é comprar seu tempo de volta? Já tem uns 2 anos de existência, você já domina o operacional da sua empresa, já fez um capital de giro, já tem uma reserva, está na hora de você contratar um funcionário para fazer parte do operacional que é possível um funcionário fazer e você ter mais tempo para se dedicar às funções de dono. E depois, ir conseguindo contratar uma equipe que vai te liberar a ponto de você ter mais tempo para fazer função de dono e ter mais tempo para lazer, para família. Detesto aquela frase, quem assiste já os outros episódios já deve ter ouvido eu falar isso assim: trabalho enquanto eles dormem, estudo enquanto eles viajam e ganham AVC aos 40 anos. Um AVE aos 40 anos, né? Um acidente vascular encefálico, né? E tudo. Empreender tem que sim ser com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida. Mas tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora, Eu tem que ter um digo o planejamento. seguinte: seu negócio nasceu. Adivinha quem que é a mamãe? É você. Você vai ter que pegar na mãozinha. Vem cá, vou te ensinar a andar. Vai pegar na mãozinha até ele aprender, até chegar a hora que ele vai ter autonomia. É gradual o processo. Nada é do dia para a noite. Então, também não tem o período exato. É 1 ano que isso aí vai acontecer, 2 anos. Não. Depende de quão organizado, quanto de gestão você quer colocar no seu negócio. Depende de você. E eu estava falando desse negócio de gourmetização do empreendedorismo. O dono tem que sair do operacional logo e tal. Eu vejo várias pessoas cometendo erros do tipo: um tipo de empreendedor demora muito para delegar aquilo que pode delegar. Mas eu também vejo um outro tipo de empreendedor delegando aquilo que ele não pode delegar, tem funções que são exclusivas do dono. Então, muito cuidado, nem para demorar demais para delegar aquilo que você pode delegar, ou ficar delegando coisas que só o dono pode fazer. Tipo, eu quero, Ronan, me ajuda a arrumar um funcionário com postura de dono. Gente, funcionário com postura de dono, você vai colocar funcionário para fazer aquilo que era para o dono estar fazendo? Faz sentido isso? Claro que não. Então esquece esse negócio de funcionário com postura de dono. Dani, vamos voltar. Acho que uma outra dica que a gente pode dar aqui também, que tem a ver com a nossa história, foi quando a gente teve que mudar de nome. Por quê, pessoal? Já que a gente parou no ponto de março de 2020, que a gente virou franquia, eu acho, Dani, que toda empresa, mesmo que ela não queira virar uma franquia, ela tinha que trabalhar para estar pronta para virar uma franquia. Perfeito. Quais foram os benefícios que você viu, e eu vou compartilhar aqui também, de outubro de 2019 até março de 2020, o tanto que a gente aprendeu e o tanto que o nosso negócio melhorou só da gente estar se preparando para virar franquia. Dani, o que você acha que você aprendeu e o que você acha que fez bem para o nosso negócio estar se preparando para virar franquia?
A partir do momento que você fala, vou franquear o meu negócio, né? O primeiro passo é saber se ele tem franqueabilidade, é entender se realmente é um negócio escalável. Você pode vender essa ideia de negócio e lá na Bahia, lá em Londres, onde for, você vai com esse negócio vai ser replicado dentro da metodologia dos padrões que foram definidos pela franqueadora. E sim, o nosso negócio tinha franqueabilidade. Depois disso, como você vai passar essa metodologia, como você vai passar todo esse know-how que foi construído ao longo dos anos? Por meio de processos muito bem descritos, muito bem testados, né? Então, o que a gente já tinha processos, mas eles estavam onde? Não sei se é o seu caso aí do outro lado. Onde que estava, Ronan? Tudo na nossa cabeça, né? Tudo na nossa cabeça. A gente fazia, a gente já tinha um ritmo, a gente tinha os valores da empresa muito claros, o dia a dia estava muito claro. Mas como era? Eu e Ronan atuando, a gente conseguia fazer tudo certo. A partir do momento que começou a crescer, envolver mais gente, poxa, como é que eu vou garantir que a outra consultoria, na outra sala, acontecendo no mesmo tempo, com outras pessoas, ela vai seguir o mesmo padrão? Vai ter o mesmo resultado que a gente queria, o mesmo tratamento ao cliente que a gente precisava, na verdade, para manter o nome da RD no caso. E é isso que a Dani está falando, é tão importante que é o seguinte, a minha dissertação de mestrado foi em gestão do conhecimento. E aí existem, vou falar aqui da hierarquia do conhecimento, existem 2 tipos de conhecimento, basicamente, sendo bem básico aqui mesmo. O conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Para a maioria dos donos e donas de empresa, o conhecimento que ele tem do negócio dele é tácito, ou seja, está na cabeça dele. Quer uma dica para o seu negócio depender menos de você? Comece a descrever todo o seu conhecimento. Passa de conhecimento tácito para explícito, tá? Passa de conhecimento tácito para explícito. Descreve tudo, porque enquanto a gestão do seu negócio, enquanto o conhecimento do seu negócio estiver todo na sua cabeça, o seu negócio vai depender muito de você. Então, foi muito legal essa experiência de tirar todo o conhecimento que a gente tinha, que era exclusivo de estar na nossa cabeça, passar para um papel de uma forma que outra pessoa lá em Fortaleza ou em Curitiba, onde quer que seja, ela fosse capaz de aprender a nossa metodologia. Mas eu entendo que exista uma resistência por parte do empreendedor em fazer isso. Porque quando a gente fala em descrever processo, a gente ouve, ou fazer uma consultoria, a gente ouve assim, eu vou parar para poder fazer isso, vou parar, não é parar. O resultado disso, quando a gente decidiu descrever esses processos, isso que possibilitou tudo que a gente sabia que precisava ser feito, ser delegado e não delargado. O que acontece muitas vezes quando a gente tem um funcionário novo, né? Você quer envolver mais gente no seu negócio ou no nosso negócio e você não tem o processo, você põe a pessoa e quer que ela faça da melhor forma dentro de um negócio que ela não conhecia, ela nunca atuou, ou ela conhecia, ela vai trazer o que ela conhecia de outra empresa para o seu e você não gosta daquilo. Então, você tem que ter tudo descrito para a pessoa estudar mesmo. Você vai fazer um manual. Então, nós fizemos vários manuais. E aí a gente está falando, o que exigiu que nós fizéssemos os manuais? A ABF. Para fazermos parte da ABF, da Associação Brasileira de Franchise, a gente precisou descrever manuais de comerciais, né? Como que vende esse serviço? Manual da metodologia. Manual da metodologia. Como que você atende, como que você vende, como que vai ser o marketing, muito detalhado. Deu muito trabalho. E eu posso compartilhar uma experiência minha? Pode. Como a Dani falou, deu muito trabalho, mas muito trabalho escrever manuais. E eu sou o cara das ideias. Vocês não têm noção do tanto que eu sofria para sentar na frente do computador e ficar escrevendo manual. Foi sofrido.
Mas eu entendo que o que separa donos e donas de empresa de sucesso daqueles que não têm sucesso não é fazer o que gosta, mas é fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Então, esquece isso assim, trabalhe com o que você gosta e nunca mais vai precisar de trabalhar. Até quando você trabalha com aquilo que você gosta muito, vão ter várias atividades no seu dia a dia que você não gosta. E aí, por causa daquela atividade que você não gosta, que você vai abandonar o resto todo? Então, gente, foi uma fase muito difícil para mim, muito chata. Eu ficava enrolando para sentar na frente do computador e tudo, mas eu sabia onde é que eu queria chegar e eu sabia que aquele esforço era necessário, aquele esforço meu era necessário para eu poder chegar onde que eu queria chegar. Então, tenha disposição. Quer ter sucesso com a sua empresa? Tenha disposição para fazer o que precisa ser feito. Porque para fazer o que gosta, todo mundo faz. O que separa quem tem sucesso ou não é disposição para fazer o que tem que ser feito. E quando você tem um objetivo muito claro, e a gente ajuda muitos donos e donas de empresa a definir o futuro que eles querem para o negócio deles, esforço é diferente de sofrimento. Eu me esforçava para poder sentar ali na frente do computador e escrever um manual, mas eu não sofria tanto, porque eu sabia onde é que eu queria chegar e eu sabia que aquele esforço daquele dia ia valer a pena um dia. Então, tenha disposição para fazer o que tem que ser feito. E é um dos motivos muito bons também de ter sócio, né? A gente fez isso juntos. Eu me recordo da gente fazendo os manuais juntos, eu fazia e você fazia, pedia para eu ler, vem cá, vou ler, olha só a parte que eu fiz. É tão bom quando você tá construindo junto de uma pessoa, né? Como você disse, a gente tem os perfis complementares e muita disposição a fazer o que precisa ser feito. E a gente foi com tudo. Em nenhum momento a gente pensou que, poxa, não, né? Não vamos desviar, não, vamos fazer, vamos tentar, vamos entregar tudo para dar certo, né? Ô Dani, a gente falou aí de processos, eu aprendi muito também. Uma coisa que eu aprendi na hora de virar franquia é de me desapegar um pouco, porque muito dono ou dona de empresa é tão apaixonado pelo negócio dele que fica com medo de contar a ideia dele de negócio, fica com medo de passar o segredo do negócio dele para outro e tudo. Como a gente era cofundador da metodologia, eu confesso que na hora de virar franquia eu falava assim, putz, será que o cara tal vai fazer do jeito que a gente gostaria que ele fizesse? Você sofreu muito, eu lembro. Sofri muito para me desapegar e meio que aceitar que outras pessoas iam estar trabalhando para atender clientes usando a nossa marca, a nossa metodologia. Foi muito difícil. Isso também foi uma outra parte muito difícil de virar franquia. Mas você fez uma coisa que hoje eu vejo como um caderno de receita. Você criou um caderno de cultura da Tutorianos. Sim. Então, se vocês entrarem nas redes sociais, né, se vocês entrarem onde a gente divulga a Tutorianos, a gente fala da franquia, vocês vão conseguir enxergar o que o Ronan, o que a Dani acreditam como empreendedores, cofundadores do negócio, quais são os valores que a gente preza. E aí, quando você entra lá e tem essa identificação com o que a gente acredita, você vai pensar, poxa, eu também quero fazer parte da Tutorianos. A Tutorianos é para mim. Eu quero fazer dinheiro com o meu conhecimento, mas com uma metodologia já validada. E eu gostei desse cara, eu gostei da ideia dele. Então, a gente tem um caderno de cultura que até a equipe da gente, alguém vai começar a fazer parte da Tutorianos, do time Tutorianos, a primeira coisa que é apresentado para ele ou para ela é esse caderno. É mostrado para ele os 12 princípios que nós vivemos no nosso dia a dia na sede. Então, você tem isso no seu negócio? Você pensa em ser um tutoriano? Você vai passar pelos valores, você vai ver tudo que a gente acredita para poder fazer parte do movimento Tutorianos. Então, isso aliviou, eu acredito, né, Ronan, que tenha aliviado um pouquinho aí o seu coração,
no sentido de, poxa, crescemos, perdi a mão, agora, ai meu Deus, meus clientes não serão mais atendidos do meu jeito, mas serão atendidos segundo os valores que você acredita. E outra coisa que eu costumo dizer é que crescer dói, né? Até os pediatras falam isso. Você leva o seu filho, criança, ele tá com uma dorzinha no joelho, o pediatra fala assim, essa é a dor do crescimento. Crescer dói. Mas não tem como você não desapegar de algumas coisas se você quiser crescer. Você tem que definir aquilo que é essencial, que você não abre mão. Tipo a Dani falou, dos seus princípios e valores, da cultura da empresa. A gente ajuda uma empresa hoje que está fazendo sucessão e eles estão criando um conselho de família, porque é uma empresa familiar, tem um conselho familiar justamente para cuidar dos princípios e valores dos fundadores. Muito legal. Então isso ajudou demais. E aquilo que eu tinha resistência, que era de colocar outras pessoas para atender clientes, usando a nossa marca, hoje é o principal diferencial da Tutorianos, na minha opinião, que é a nossa rede. Hoje eu aprendo com os meus franqueados. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu tenho franqueado que é 1000 vezes melhor do que eu em determinadas áreas, atendendo determinados perfis de clientes. Então, hoje a Tutorianos é uma rede de consultores que aprendem juntos, compartilham clientes um do outro. A gente virou um marketplace de consultores. Gente, vou atender aqui um cliente que é plantador de tomate, que ele é do agronegócio. Alguém entende de agronegócio que pode me ajudar? E um contrata o outro, uma riqueza cultural muito grande. Eu tenho até que tomar cuidado nas reuniões da Tutorianos com o meu mineirês, porque dependendo do jeito que eu falo, parte dos franqueados não vão nem entender o que eu estou falando, né? Então, assim, antes aquilo que era receio, de eu abrir mão da minha exclusividade, passar minha metodologia para outras pessoas e tudo, hoje é o que eu considero o maior diferencial da Tutorianos. Mas, Dani, a gente combinou que a gente ia contar tudo. Teve gente que entrou, pegou a nossa metodologia e saiu, né? Ah, teve. E faz parte. Faz parte principalmente porque a gente vende serviço, né? E não foi no começo, exatamente lá no comecinho, que a gente estava com essa cultura toda estabelecida, a gente tinha acabado de sair de uma pandemia, né? Então, a gente ainda estava construindo isso, sabe? Para poder mostrar a todos. Então, fez parte, entrou gente que não compartilhava daquilo que a gente acredita. E tá tudo bem, sabe, Ronan? Eu gosto da ideia de ser copiado. Eu gosto, sabe por quê? Porque toda vez que a gente foi copiado, isso me impulsionou a inovar. Isso me levou a mais do que a inovar, a inovatividade. Essa é a palavra. É a mistura de inovação com atividade. É você trazer o novo a todo momento, a se adequar, a ter esse olhar. O que realmente a persona, quem nós atendemos, está precisando agora? Vamos estudar, vamos ver? Então, a gente tem esse olhar muito atento, né, da Tutorianos. Eu acho que é isso, sabe? E tem a ver com o que a gente acredita também. Eu costumo dizer que todo mundo tem a quantidade e a qualidade de cliente que merece. Quando é prestador de serviço, gente, teve gente que comprou a nossa franquia, pegou a metodologia, ficou um tempo, saiu e tempos depois a gente foi ver que estava vendendo consultoria usando a nossa metodologia. Só que eu e a Dani, a gente se desafia, até porque o mercado muda muito, então a gente está sempre implantando inovações, usando de inovatividade no nosso dia a dia. Inclusive, Dani, a gente está contando história aqui. Uma vez eu fui contar para um cara que eu admiro demais, assim, eu falei, cara, eu tinha vontade de chamar os meus clientes de consultoria de 10 anos atrás e prestar consultoria para eles de novo, porque hoje em dia eu tenho vergonha do nível da consultoria que eu prestava há 10 anos atrás. Aí esse cara virou para mim e falou assim, que bom, né, Ronan? Mostra que você evoluiu. Imagina se você tivesse o mesmo nível de consultoria que você tinha há 10 anos atrás. Imagina se a metodologia foi a mesma. Há 10 anos atrás não existia inteligência artificial, celular era bem diferente do que é hoje,
As redes sociais eram bem diferentes do que é hoje. O perfil de cliente, o mercado, todo mudou nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás a gente não tinha vivido uma pandemia. A pandemia, por exemplo, foi considerar lá dentro da BF, num dos cursos que você estava fazendo lá dentro da BF, chamado de quê mesmo? Covid? É o... Acelerador digital, isso. Foi o que levou, né? Tanto é que depois do Covid, depois da pandemia, clientes nossos que tinham resistência em fazer consultoria online, hoje já não tem mais. Foi todo mundo para online durante a pandemia. Hoje a gente atende clientes em Portugal, Estados Unidos, em diversas regiões do Brasil, tudo online, sem perder a qualidade. Você se lembra do treinamento? E aí eu quero que você pense em algo que você hoje faz no seu negócio que toma a maior parte do seu tempo, tá? E algo que não traga receita direta. E é o caso do treinamento de novos franqueados na Tutorianos. Nó. Eu e Ronan, no primeiro ano, a gente ficava 80 horas ao vivo, presencial, com cada franqueado que entrava. Então, quer dizer, se a gente pensar que uma pessoa trabalha em média 200 horas, entre 190 e 200 horas num mês, um funcionário CLT, a gente ficava quase metade disso com o franqueado. A gente não conseguia captar, vender consultoria, a gente não conseguia. E, inicialmente, a gente vivia da consultoria, porque a gente é franqueado da gente mesmo. A gente continuava consultor. E aí, você lembra disso, Ronan? Todo mês, 80 horas, 80 horas. A maior parte do tempo, a gente estava 2 semanas treinando em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E a gente precisava deslocar a Mariana pequena, poxa. E aí, veio a pandemia. O que a gente teve que fazer? A gente repensou alguns pontos do nosso negócio e vimos a aceitação do online, reformulamos tudo, tinha muita coisa que a gente podia passar, era uma área, uma parte teórica, a gente podia ter aquilo escrito, a pessoa assistia, ganharam muito no sentido de, peraí, deixa eu assistir isso de novo. Reunião 1 com o cliente da etapa do T5. Vou assistir isso 5 vezes antes de eu atender o cliente na reunião 1 do T5. Olha que incrível! O acesso a esse conteúdo ficou muito mais facilitado e a gente não tirou as partes ao vivo. Tem um momento certo de estar ao vivo. Mas a gente viu que a gente estava repetindo a mesma coisa todo mês, repetindo coisas que não precisava e eles estavam perdendo muito daquilo, que era dito uma vez só. Então, melhorou muito nesse sentido. E aí, eu perguntei para vocês, tem alguma coisa no seu negócio hoje que você usa muitas horas e poderia estar sendo feito de uma outra forma? Você está fazendo isso todos os dias e ainda não parou, não teve nem tempo para pensar. Se poderia ser feito de outra forma? Vou dar um exemplo que eu tenho certeza aí que a maioria deve estar fazendo. Chegou um novo funcionário aí no seu negócio. Eu tenho certeza que ele senta do seu lado ou senta do lado de quem vai executar aquilo ali e do jeito que aquela pessoa tem que ser perfeita, né, vai passar o serviço. É desse jeito? Ou você já tem o processo, você tem alguns vídeos, muita coisa já preparada, que a pessoa quase consegue fazer esse processo de uma maneira super independente, com muita autonomia, e você, em pontos estratégicos e específicos, consegue estar presencialmente com essa pessoa. E aí, quanto de tempo você ganharia no seu mês? Esse negócio de processo é tão interessante que no dia a dia do dono ou dona de empresa ou do funcionário dele, tem coisa que é muito repetitivo, todo dia tem que fazer aquilo e tal. Será que não dá para colocar uma tecnologia para fazer aquilo? Sim. Será que não dá para você pensar num processo que toda vez que entrar um funcionário novo, você já ter vídeos ensinando como é que faz e aquela pessoa aprender logo? Tanto é, né, Dani, que você falou aí a gente está sempre falando de melhoria de processos. Eu acho que o dono de empresa ou a dona da empresa tem que estar sempre com uma perguntinha assim, que tem a ver com melhoria contínua. Como é que eu posso fazer melhor amanhã aquilo que eu estou fazendo hoje? Essa pergunta te leva para o nível de excelência. Como é que eu posso fazer melhor amanhã aquilo que eu estou fazendo hoje? Isso te leva para um nível de excelência. Isso é fundamental para o sucesso.
Ah, Ronan, mas eu não quero crescer. Eu acabei de falar aqui, né, há uns momentos atrás aqui no podcast, que crescer dói. Ah, Ronan, eu não quero crescer. Deixa eu te dar uma notícia. Só existem 2 tipos de empresa, as que estão crescendo e as que estão diminuindo. Não existe isso de permanecer no mesmo tamanho. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. E aí? O que você vai escolher? Qual o caminho? Do crescimento ou da extinção? É isso aí. Dani, estão me cutucando aqui para eu poder contar. Era RD e a gente está com a logo da Tutorianos aparecendo aqui. Por que a gente mudou de nome? Né? Estão me lembrando aqui de contar, porque a gente contou até onde era RD, até virar franquia. E aí, como que virou Tutorianos Consultores de Negócio? Outra dica que eu posso te dar, que eu devo te dar, principalmente se você quer crescer e você deve querer crescer. Registre a marca da sua empresa. Nossa. Registre a marca no INPI. É um processo árduo, moroso, burocrático, caro, mas vale a pena. Quando a gente foi para virar franquia, a gente foi registrar o nome RD. E não tem problema aqui, porque falar é coisa real. A gente foi para registrar e já existia outra empresa com esse mesmo nome, RD de Resultados Digitais, uma empresa referência na área que ela atua, uma empresa lá do sul do país, que a gente tem até uma certa admiração por essa empresa, e a gente foi para registrar, e aí já existia o nome RD registrado, que é da Resultados Digitais. E você acha que a gente ia lutar, disputar, na verdade, com a RD no Google? Imagina. Imagina o custo de tráfego pago, de clique, competindo com uma empresa que já era referência no mercado, que atua no digital, né? E o porquê nome, Dani? O nome Tutorianos Consultores de Negócio. Pois é. O nome Tutorianos, ele veio justamente após a virada de franquia, nos tornamos franquia. E aí, o foco que nós construímos, os processos, o onboarding, tornar pessoas negócios, transformar pessoas, consultores em bons negócios, né? Tendo uma consultoria como um negócio, tendo uma Tutorianos, a gente colocou o nome com foco nesse consultor, com foco no tutoriano, que é aquele, vem da palavra tutore, que é uma palavra de origem do basco, né, que foi o primeiro nome da Tutorianos, que a gente também não pôde permanecer com ele pelas mesmas questões. E esse nome vem de tutor, de quem orienta, de quem dá o apoio de acordo com a necessidade. E aí casou muito com o que a gente, com o nosso objetivo, com os nossos valores, que é apoiar a micro e pequena empresa, o dono e dona dos negócios, da forma que eles precisam e merecem. Então, a partir do momento que um tutor faz esse trabalho, que ele tem um olhar individualizado, que ele dá esse suporte, a gente está cumprindo o que a gente acredita. Então, Tutorianos, o nome, ele personaliza, personifica, na verdade, né? O que a gente acredita. Esse é o porquê da Tutorianos, tem essa história. E o laranja, vocês já sabem, né? O laranja é a energia mesmo que a gente quer trazer. E aí era RD de Ronan Delfim, depois virou RD de Ronan e Dani, RD Business Partner. Ninguém achava a gente virou só RD. Na hora de virar franquia, a gente foi registrar, já existia uma empresa com o nome RD, aí a gente registrou Tutore Desenvolvimento de Negócios. E um tempo depois, a gente descobriu que tinha uma outra empresa com um nome parecido, que essa empresa a gente não queria de jeito nenhum associar a nossa marca, a imagem dela, e aí a gente optou em mudar novamente de nome. E aí eu já tinha uma questão de que eu não gostava muito de chamar o franqueado da Tutore de franqueado, porque eu queria ter uma relação diferente com eles. E aí na minha cabeça, quem veio da Tutore é um tutoriano. A gente já chamava eles. A gente já chamava eles de tutorianos. E aí quando a gente foi para mudar de marca novamente, a gente usou um nome totalmente criado dentro da nossa empresa,
um nome que demonstrava carinho e respeito ao nosso franqueado, e aí a gente virou Tutorianos Consultores de Negócio. E a franqueadora se tornou a Tutorianos Franquia para Consultores. Foi nessa virada que também deixamos mais claro, por meio do franquia para consultores e consultores de negócios, que a gente posicionou mais claramente também, né? Isso aí a gente contratou especialistas em naming. Por quê, gente? A gente é uma empresa de consultoria, a gente também contrata consultores? Claro! Claro! Consultores na área de marketing, consultores na área de gestão, porque até os nossos clientes falam, né? Não, a vantagem de ter vocês aqui, como vocês são de fora, vocês são imparciais, vocês são neutros, vocês trazem um conhecimento de fora e conseguem enxergar coisas dentro da nossa empresa, pontos de melhoria e, inclusive, oportunidades dentro da nossa empresa que a gente, com o olhar viciado, a gente não consegue enxergar. Ronan, e tem gente que tem medo de mudar o nome. Foi tão incrível essa mudança, porque tudo que você vai fazer no seu negócio tem que ser de forma estratégica. E mudar o nome, aí você fica, poxa, mas esse nome já tem 30 anos, eu vou mudar o nome da minha empresa? Gente, a gente aproveitou esse momento. Nós desenvolvemos como eram tutorianos, a gente melhorou tanto a entrega para eles. Foi aí que a gente criou a central de vendas. A central de vendas da Tutorianos, ela é focada em vender a consultoria, que muitas vezes é entrega em forma de um lead ou entrega em forma de um contrato já fechado. Então, a gente foi desenvolvendo outras possibilidades dentro do nosso negócio e melhorando muita coisa que a gente precisava melhorar para realmente ter um nome de Tutorianos. Ô Dani, isso que você está falando tem muito a ver com o que eu já estava pensando em falar aqui agora, que é o seu negócio tem que ter foco no cliente. Você observar o seu cliente, ver quais são as dores, as necessidades, os desejos do seu cliente. E eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: não procure clientes para os seus produtos ou serviços. Procure ou desenvolva produtos e serviços para os seus clientes. Então, hoje, a Tutorianos Consultores de Negócio oferece tudo quanto é tipo de solução que o dono ou dona de uma micro e pequena empresa precisa. E a Tutorianos Franquia para Consultores criou um ecossistema que oferece soluções próprias ou de parceiros, tudo que um consultor de empresa precisa para alcançar o futuro que ele deseja, através da Tutorianos. Inclusive, gente, a gente tem que sempre ficar observando os comportamentos, desejos e necessidades dos nossos clientes, porque ao longo dos anos, esses comportamentos, desejos e necessidades vão mudando. Como assim? Vou dar um exemplo de como nasceu o T5. O T5 é o nosso pacote mais completo de consultoria. Chama T de Tutorianos 5, porque a gente vai ajudar a sua empresa em 5 áreas, beleza? Financeiro, estratégia, processos internos, equipe, cultura e vendas, ok? Antes, lá no começo da RD, a gente tinha um serviço, que era a análise do modelo de negócio. Era uma imersão comigo e com a Dani, você vinha, trazia todos os desafios que o seu negócio tinha e a gente ficava um dia inteiro te ajudando a pensar em como superar aqueles desafios. Depois a gente fazia um relatório e tal. Só que a Dani começou a observar que o cliente contratava a gente para fazer essa análise do modelo de negócio dele e dividia de 5 vezes. Na época, gente, a gente trabalhava com cheque. Nossa. Será que tem como colocar um cheque aqui, uma imagem de um cheque aqui? Porque muita gente provavelmente não sabe nem o que é cheque hoje. E o nosso cliente preenchia 5 cheques. 5 cheques para pagar a gente. E cada cheque entrava num mês. A Dani, observando aquilo, virou e falou assim: amor, eu estou observando que a capacidade de pagamento mensal do nosso cliente é de R$500 na época. R$500. Por isso que ele está dando 5 cheques de 500.
Só que ele só vai contratar a gente depois que o último cheque entrar. Será que a gente não consegue desenvolver um serviço que vai custar R$500 por mês e vai durar 5 meses? Olha só, através da observação que a Dani fez da capacidade de pagamento do cliente e da forma de pagamento dele, a gente criou o T5. Já citei aqui em outro episódio muito recente. A Coca-Cola observou a mudança de comportamento dos clientes dela e, para não perder mercado, ela lançou a Coca Zero. E pela primeira vez na história, a venda de Coca Zero no Brasil superou a venda da Coca chamada tradicional. Então a Coca-Cola inventou o produto, dentro da própria empresa, ela inventou um produto que ia competir com o principal produto dela. Então você tem que ter uma empresa com foco no cliente, observar mudanças de comportamento, de necessidades e desejos e, como eu disse a frase inicial aqui, desenvolver produtos e serviços para atender aquele cliente, ao invés de ficar procurando cliente para os seus produtos e serviços. Isso, a gente observou o comportamento financeiro e a necessidade deles também, que acabavam, essa consultoria que era muito pontual, é o que a gente vê acontecendo com muitos consultores, né, autônomos principalmente. O cliente procura, apresenta uma demanda e você vai lá e resolve aquilo. Você tem que estar dentro da empresa para enxergar, mas nem sempre você tem abertura para isso, ele pagou do jeito que ele podia, você perde. E o cliente perde também, porque ele precisa de você. Então, a gente construiu algo que existe a comunicação, e não é todo cliente que você consegue trabalhar as 5 áreas, por falta, às vezes, de conhecimento. Às vezes, você é um consultor financeiro. Como que você vai fazer estratégia? Eu não tenho conhecimento. Então, a Tutorianos veio com essa proposta de você ganhar o mercado atuando em 5 áreas, as áreas que o Ronan citou, e você ajuda mais o seu cliente que tem essa necessidade. Raros os casos que vieram, poxa, eu estou aqui com dificuldade de precificação. Eles chegam normalmente ao financeiro, né? Grande parte. A gente tem no nosso sistema, a última análise estava tipo 82%. A necessidade era inicialmente um financeiro. Eu não consigo ver o lucro do meu negócio, eu não sei exatamente quanto sobra, né? Então, a gente foi ver, era sim uma questão de precificação? Sim, mas era também uma falha no processo comercial, mas era também uma falha no treinamento dessa equipe. Era uma equipe que não sabia, não existia uma cultura, né? A missão estava ali pregada na parede, mas ela não era disseminada dentro do negócio. Então, olha como que as áreas, eu falei de várias áreas aqui. Eu falei das áreas que o Ronan apresentou aqui, que tem um T5. Então, a Tutorianos acredita nesse olhar quase que integrativo, que tem sido muito falado dentro da área da saúde. A gente também acredita nesse olhar, que como que a gente começa uma etapa, por exemplo, de estratégia comercial, vou vender mais, se o meu time não está pronto? Como que eu vou vender mais se não existe um processo para eu vender mais? Como que eu vou vender mais se a precificação está errada? Então, a gente passa por essas 5 áreas, a gente faz uma base muito bem estruturada de um negócio, micro e pequeno negócio, para depois a gente evoluir, quem sabe, em outros passos e chegar num nível de um serviço que a gente enxergou também, que existe para grandes negócios, grandes indústrias, grandes hospitais, que é um conselho de gestão, grandes cooperativas e bancos também, eles têm um conselho gestor, que é uma pessoa de fora do mercado, e diretores, conselheiros, que ajudam nas tomadas de decisão, avaliam quando é um conselho administrativo, como que está sendo o desempenho do negócio, né? Então, imagina um pequeno negócio, ele ter um conselho de gestão. E o conselho de gestão da Tutorianos, ele atua uma vez por mês. Depois que o seu negócio passou pela consultoria, que você organizou o seu negócio, você tem o CGD, que é o Conselho de Gestão Descomplicada,
que é alguém da Tutorianos com olhar de mercado, que mensalmente vai avaliar os indicadores, que mensalmente vai ajudar principalmente o proprietário desse negócio a continuar a ser dono, tomador de decisões, continuar ali no leme, sabendo para que lado vai o negócio. Novamente observando as necessidades dos nossos clientes, que primeiro passavam pelo T5, pelas 5 áreas, e aí eu quero reforçar isso que a Dani falou assim. Reparem, as 5 áreas são nessa ordem. Financeiro, porque é o coração do negócio. Ah, eu amo o que eu faço. Tá bom, mas se não der lucro, né? Amor só não paga a conta, né? Depois, estratégia, que é definir o futuro que você quer para o seu negócio. Depois, processos internos, que a gente costuma chamar de mais padrão e menos patrão no negócio, organizar internamente o seu negócio. Depois, equipe e, por último, vendas. E aí, muitos donos e donas de empresa vêm nos procurar e falam assim, Ronan, mas o meu problema é vendas, por que eu tenho que passar por esses 4 inteiros? E se eu te falar que muito provavelmente o seu problema não é venda? Porque eu ouço muito também. Ronan, eu trabalho demais, eu tenho muito cliente, até vendo muito, mas chega no final do mês eu não sei para onde que foi o meu dinheiro. Muito comum, você está precificando errado. E aí você está achando que está tendo lucro toda vez que você realiza uma venda. E não está tendo lucro. Alguns casos a gente já viu até da pessoa da empresa está tendo prejuízo cada vez que venda por causa da precificação errada. Você faz um esforço danado de venda, mas a sua equipe atende mal. Aí você faz uma venda, mas não faz um cliente. Entende a diferença de fazer venda e fazer cliente? Então, primeiro a gente arruma a casa para depois te ajudar a vender mais. Isso daí é fundamental. E aí, observando novamente os clientes, que ia chegando o final da consultoria T5, eles estavam tendo resultados, estavam gostando do nosso trabalho e eles começaram a perguntar, tá bom, acabou, e agora? Vocês vão me deixar sozinhos? E aí, baseado na nossa experiência, eu tenho experiência como conselheiro administrativo de grandes instituições e tudo, a gente criou o CGD que a Dani estava contando, que são reuniões mensais ao longo de 12 meses para te ajudar a tomar decisões baseado no resultado do mês anterior. CGD, Conselho de Gestão Descomplicado. Dani, estamos falando da Tutorianos, consultores de negócio, que é para donos e donas de micro e pequenas empresas, e também estamos falando da Tutorianos franquia para consultores. 2 negócios. 2 negócios. Como a Dani falou, a gente é até franqueado de nós mesmos. Nós temos um escritório aqui em Ipatinga, no Horto, que é da nossa consultoria, e o escritório da Tutorianos Franquia para Consultores é em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E aí, Dani, a gente está conversando do começo, do esforço. Gente, mas tem uma hora que a coisa começa a fluir melhor. No começo, igual a Dani falou, é muita dedicação, cobrar escanteio e correr para cabecear, mas quando começa a vir um reconhecimento é bom demais, né, Dani? E aí, pessoal, eu quero falar, vamos ver se tem como colocar aqui na tela, que a gente virou franquia em 2020, certo? Menos de 4 anos depois, veio o primeiro reconhecimento do mercado, que é a chancela do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como a gente sendo uma das melhores franquias do Brasil. E para mim, particularmente, que eu era aquela criança esquisita que acordava domingo de manhã para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ter esse selo, essa chancela, esse reconhecimento da Pequenas Empresas, Grandes Negócios como uma das melhores do Brasil, em menos de 4 anos, vocês têm noção? A maioria, quase 80% das micro e pequenas empresas não passam de 5 anos de existência. A gente, em 4 anos de existência, conseguimos um reconhecimento tão importante do mercado, que é esse selo, em 2024. E foi algo que
esse ganho, né, esse selo, essa chancela, ela foi também de cada franqueado, porque eles ganharam também, né? Eles estampam esse selo no negócio deles. Então, é um ganho maior porque não foi somente da Tutorianos, Ronan e Dani, da franqueadora, foi um ganho para eles poder dizer, poxa, o meu negócio, ele tem a chancela do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, negócio da Rede Globo. Né? Quem não conhece, quem nunca ouviu falar. Então, é de grande valor para nós. E não satisfeitos, nós ganhamos o que é conhecido como o Oscar do franchising, né? Das franquias, né? Das franqueadoras, que é o que vocês estão vendo aqui em cima da nossa mesa, o Ronan está pegando aí, que é o selo de excelência em franchise. Ele foi um selo que ele precisa passar por uma pesquisa com cada franqueado da Tutorianos, né? Gente, como eu disse, fazemos parte da BF e por meio dessa pesquisa que é super extensa, né, que bem detalhada de cada área, eles votam e por meio do voto dele alcançando a nota específica, a gente consegue esse selo mostrando que sim, nós temos excelência na franquia Tutorianos. Isso aqui foi um marco, nós fomos lá receber o prêmio e junto de marcas como o Boticário, né, marcas como Spoleto, enfim, várias franqueadoras, Chili Beans, próprio Caio, né? Caíto Maia estava lá no evento e foi muito enriquecedor ver toda essa comunidade, né, de franqueadoras reunidas com um propósito, né, de apoiar, todo mundo acreditando ali no empreendedorismo e me impulsionou mais ainda, me mostrou que a gente está assim no caminho certo. E a Dani destacou alguns aspectos muito importantes, né, gente, assim que uma empresa com foco no cliente, esse reconhecimento só foi possível porque os nossos próprios franqueados foram ouvidos durante os nossos encontros com eles. A gente vai ouvindo as necessidades, os desejos deles e vamos aperfeiçoando. Eu costumo falar... É muito escutativa, né? Muito escutativa. Eu costumo falar que a gente considera que a gente nunca está pronto, a gente está sempre na versão beta. Inclusive a arquiteta que fez o nosso escritório aqui em Patinga, se você vier aqui nos visitar e já está, se você é dono ou dona de empresa, já está convidadíssimo ou convidadíssima a vir tomar um café aqui com a gente, como bons mineiros, né? Tem que rolar um cafezinho. Na recepção, logo na recepção, tem uma parede em tijolo ainda, está no tijolo, para mostrar que a gente está sempre em construção, a gente nunca está pronto. Então percebam que em menos de 4 anos a gente ganha um reconhecimento do Pequenas Empresas, Grandes Negócios como uma das melhores franquias do Brasil e no ano seguinte a gente ganha o selo da ABF como nível de excelência, que a gente está trabalhando no nível... A gente não está só entre os melhores, a gente está trabalhando com um nível de excelência. Só que isso aumenta a responsabilidade, sim, né, Dani? Sim, com certeza. Eu falei em um vídeo e essa frase, ela está sendo a minha referência, assim, após a gente, todo mundo junto, ter conseguido esse selo. Esse selo realmente, ele presenteia, ele reconhece, ele é o reconhecimento do presente. Mas um compromisso, eu falo em meu nome, do Ronan também, da Tutorianos, é sim com o futuro. É o que a gente vai trazer, é esse movimento, é o que o laranja representa na Tutorianos. A força, a vida, o nosso comprometimento. É aquela pergunta permanente que eu falei aqui. Como é que eu posso fazer melhor amanhã aquilo que eu estou fazendo hoje? Então, quando vem um reconhecimento que a gente está trabalhando no nível de excelência, aumenta também o desafio, porque ano que vem tem o selo de novo. Todo ano, isso aí. A NTW
franquia para contadores, já ganhou 10 vezes consecutivas esse selo. E fazer parte do grupo NTW é enriquecedor demais para a gente em experiência, em potencial. Imagina que fazer parte do grupo NTW significa a gente estar cuidando de mais de 25 mil CNPJs no Brasil e no exterior. Aí eu brinco, Ronan, que o tutoriano, ele já chega para a rede de tutorianos pescando em aquário. Porque, poxa, nós estamos falando de 300 unidades no NTW. Brasil e fora. Somando com a tutoriano, sim. Uhum. E cada um deles, imagina, todos eles juntos, todas essas contabilidades juntas, somam quantos CNPJs? Mais de 25 mil CNPJs. A gente pode pescar em aquário, não é não? Isso aí. Isso aí. Os clientes da tutoriano já estão dentro da rede NTW e vice-versa, né? Então, esse é um grande diferencial, é a gente fazer parte de rede. Então, uma outra coisa que eu quero dar de dica é esteja no meio de pessoas que já estão no nível que você quer estar. Network faz toda a diferença. Lembra que o convite de eu virar franqueado da NTW veio dentro de um avião, eu voltando com quem, na verdade, era o meu chefe no emprego que eu tinha? Lembra que eu fazer parte do grupo NTW oportunizou a gente receber a ligação em outubro de 2019 para a gente virar franquia? Então, faz muita diferença o meio onde você está. Parece que a gente estava no lugar certo, no momento certo, mas não é isso, Ronan. É uma coisa que eu aprendi com você e é uma das coisas que a gente ensina o nosso franqueado, a gente bate nessa tecla a todo momento. Desenvolva o seu network. Esteja junto com pessoas que vão somar. Então, a partir do momento que nós temos um novo franqueado, a primeira lei é: como é que está o seu network? Vamos desenvolver seu network? Se só tem a ganhar. Se só tem a ganhar. Se tornando um tutoriano, você não tem só um negócio, você vai se desenvolver como profissional. Então, eu desconheço uma profissão que você não precise. Ou uma pessoa que não precise desenvolver socialmente um network, que ela não vai ganhar algo. Não é verdade? Então, é muito disso. A gente estava no momento certo, mas é porque a gente buscou. Você estava ali. Então, as oportunidades, elas aparecem para quem busca. Para quem busca. Isso aí. É o que eu costumo dizer da importância de ter foco. Como a Dani disse, direto a gente recebe convite para ser sócio em outros negócios e eu já prometi para mim mesmo que eu só entro em sociedade em negócios que têm afinidade com o que a gente já faz hoje para agregar no ecossistema. Se você tem uma solução que agrega para donos e donas de micro e pequena empresa, eu tenho interesse em conhecer o seu negócio, que seja para parceria ou até mesmo para sociedade. E quando você tem foco, você começa a ter atenção seletiva. O que é isso? Eu até gravei um vídeo recentemente e postei nas minhas redes sociais sobre ter foco e atenção seletiva. Quando você quer trocar de carro e você já definiu qual modelo de carro que você quer comprar, parece que só tem aquele modelo de carro na sua cidade. Quando a Dani estava grávida, parecia que só tinha grávida andando na rua. Todo mundo parecia que estava grávida. Então, é importante você ter foco. E quando você tem foco, você fica atento às oportunidades que estão ao seu redor. Outra coisa que é super importante, além de ter foco, é montar um time. E aqui eu quero fazer um agradecimento mega especial aos tutorianos, aqueles que confiam na gente, que compraram a nossa franquia, que estão com a gente, que ajudam a gente a chegar onde a gente está hoje. A equipe do Grupo NTW, a equipe da Tutorianos, que assim, fenomenal. Recentemente, eu e Dani viajamos como casal. Nós fomos para Santiago, no Chile, curtir como casal. E a empresa
rodou perfeitamente. É claro que de lá, chegava no hotel para descansar, dava uma olhada se tinha mensagem, se não tinha, dava suporte para cliente, dava suporte para a equipe, mas aquela sensação de poder viajar tranquilo, que a sua empresa não ia estar pegando fogo, porque eu já ouvi isso de empresários, Ronan, eu decidi nem viajar mais, porque toda vez que eu viajo é tanto estresse, então, tanta gente me ligando, o faturamento cai, que eu decidi nem viajar mais. Eu prefiro nem viajar que de tanto estresse. E essa experiência que a gente teve, já estamos trabalhando no nível de excelência e ainda tendo a qualidade de vida, ter a oportunidade de viajar e as coisas funcionando aqui, é claro que também é mérito da nossa equipe. Eu quero fazer um agradecimento muito especial para a nossa equipe, para aqueles que estão com a gente no dia a dia, que conhecem os bastidores da nossa empresa e mesmo assim, todo dia, continuam com a gente, buscando mais excelência, mais novidades e tudo. A gente gostou tanto desse modelo de negócio, que a gente tem lucratividade e qualidade de vida, que a gente também oferece isso para o tutoriano, aquele que franquia, que acredita no modelo e compra uma tutoriano para ele. Ele consegue atuar como consultor, poxa, eu quero um negócio de consultoria, eu quero tutorianos, mas eu vou estar ali na operação, atendendo, vendendo, à frente, eu quero atender, eu me realizo assim, show de bola. O Ronan também atende, adora, eu também tenho alguns clientes, eu acho que isso aí a gente nunca vai parar de fazer. Mas você tem a opção também de ter um negócio que você consegue compartilhar os atendimentos com a rede. Quanto mais a Tutorianos cresce, melhor para todo mundo, porque temos perfis de pessoas técnicas que querem atender e perfis empreendedores que querem não ter o limite de faturamento devido à hora de dedicação. Porque se você está à frente do seu negócio e quer atuar fazendo todas as consultorias, você tem o limite de hora. Agora, se você não quer atuar ou quer atuar pontualmente, você consegue fazer isso também. Então, olha que legal, a gente vende esse modelo onde você tem qualidade de vida e lucratividade. Tanto é que eu costumo falar o seguinte, assim, como eu faço parte da rede Tutorianos, você que está me ouvindo aí, nos assistindo, pode me mandar 300 clientes hoje, 300 donos ou donas de empresa para a gente fazer consultoria. Depois de amanhã já estão sendo atendidos. Imagina, a gente tem mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil. Divido esses 300 clientes mandando 10, 8 clientes para cada franqueado meu, todo mundo sai ganhando. O franqueado fica feliz, os seus colegas que são dono ou donas de empresa também vão ficar super satisfeitos, eu tenho certeza, com o nosso atendimento. Porque se a gente falou do reconhecimento da Tutorianos Franquia, e se eu te contar que uma pesquisa feita muito recentemente com os nossos clientes de consultoria, com donos e donas de empresa que são nossos clientes na consultoria, o nosso NPS, que é o Net Promoter Score, a nota foi 97. 97% dos nossos clientes indicam os nossos serviços de consultoria para amigos ou familiares. Isso também é um motivo de muito orgulho e eu quero agradecer aqui aos nossos clientes, porque toda decisão nossa é baseada em informação, gestão. A gente teve acesso a uma pesquisa que mostra que o maior receio de um dono ou dona de uma empresa ao contratar um serviço de consultoria é gastar dinheiro e não ter resultado. Então você que acredita no nosso trabalho, no nosso potencial e nos contratou para prestar consultoria para você, o meu grande agradecimento e tenho certeza, e você tenha certeza da nossa entrega, porque é muita responsabilidade, porque negócios, né, Dani? Você vê isso lá com os franqueados, com os nossos clientes, eu também. Negócios são feitos por pessoas. Eu até postei recentemente nas minhas redes sociais falando assim, que gestão melhora negócios, melhora empresas e até casamentos. Famílias, verdade. Famílias envolvidas nisso. Isso. Então, é muito agradecimento. Ninguém chega a alcançar esses resultados, esses reconhecimentos sozinhos. E aí, Dani?
Eu tenho um spoiler para dar do que está por vir aí na Tutoriano. Você quer contar alguma coisa aí? Não, porque a gente ver. nunca para? Manda ver. O Luiz Candreva é um cara que eu sigo nas redes sociais, ele é futurologista de negócios, ele é especialista em inovação. Ele costuma dizer o seguinte: como é que você faz para manter a sua empresa no mercado? É criando a que vai quebrar a sua atual. E aí, o pessoal tem falado assim: Ronan, mas com inteligência artificial e agora eu preciso de consultor? A inteligência artificial analisa mercado para mim, analisa planilhas, me dá ideias de novos negócios. E se eu te falar que a Tutorianos está lançando o consultor com inteligência artificial e real juntos? O nosso Tuto é o nosso consultor, que a gente criou um GPT próprio, baseado na metodologia da Tutorianos. Ele vai ajudar donos e donas de empresa a tomar decisões no dia a dia. Imagina você ter um consultor dentro do seu celular, dentro do seu bolso, para você poder consultar sábado, domingo, feriado, qualquer hora, para te ajudar a tomar decisão. É um GPT baseado no método Tutorianos e alimentado por todos os nossos franqueados. Por isso que eu costumo falar que a inteligência artificial junto com a inteligência real. O nosso GPT utiliza machine learning. Ele aprende toda vez que eu atendo um cliente meu aqui, ele aprende junto comigo e vai te ajudar. Por quê? Ele pega o que eu propus de solução para o meu cliente aqui e incorpora e anexa como uma solução para você também. Então, é uma inteligência artificial alimentada por uma inteligência real. Quanto mais a nossa rede de consultores crescer, quanto mais clientes a gente atender, mais eficiente vai ficar o nosso GPT. Essa é a nossa novidade. E aí você pensa que a gente já atendeu mais de 2.000 empresas e a gente tem dezenas de consultores trabalhando atualmente. Imagina o tanto que o nosso GPT vai aprender todo dia. Não perca essa novidade, muito em breve. E se você quiser ter acesso a esse nosso GPT, quer ser um dos primeiros ou primeiras a usar o nosso GPT, digita aqui, eu quero o nosso GPT, que eu vou te mandar um link exclusivo para você usar o nosso GPT, tá bom? Esse aí é o nosso responsável, gente, pela inovação na Tutoriana. Mas ninguém faz nada sozinho, né? A gente dá ideia, faz parceiros. Inclusive, quem está ajudando a gente a desenvolver esse nosso GPT é um cliente. A gente tem mania na Tutorianos de virar cliente de quem é nosso cliente. Inclusive, eu adoro quando eu estou atendendo a hamburgueria e tenho que virar cliente do nosso cliente. Ah, meu Deus, pronto. Isso é um princípio que a gente tem, tá? Dar preferência para aqueles que acreditam na gente, para aqueles que estão com a gente no nosso dia a dia. Às vezes eu ando 1, 2 quilômetros a mais para comprar na loja, na padaria ou na empresa de quem é meu cliente, dando preferência para quem deu preferência para a gente. Isso daí é bem bacana. Bom, estamos chegando ao final do episódio 034 do O Dono Cast, que hoje a gente usou a história da Tutorianos para compartilhar com você o que a gente tem aprendido na vida real desde quando a gente decidiu empreender e virar franquia. Espero que tenham gostado. Dani, tem mais alguma coisa aí? Tem alguma coisa que o nosso episódio não pode terminar sem você falar? Olha, quase 5 anos, né? Quase 5 anos. Espero que nos próximos 5 anos já tenha mais 6 prêmios aqui, que eles são anuais. E cumprindo a proposta do porquê que, né, somos merecedores, todos nós, desse prêmio. Então, o nosso compromisso é com a inovação, com esse movimento, o compromisso em sempre não perder o olhar para o cliente.
tanto franqueado quanto o cliente final, os empreendedores e empreendedoras aí desse Brasil. Obrigada, gente. E a mensagem que eu quero deixar aqui final é: se você é consultor ou quer atuar como consultor de empresas, ou se você é dono ou dona de empresa, não tenha medo da mudança. Mudar é preciso, mas desde que você saiba para onde essa mudança está te levando e que essa mudança vai valer a pena. Muito obrigado. Esse foi o episódio 034 do DonoCast, com o maior prazer e muita emoção aqui, que eu confesso que em alguns momentos eu tive que me conter aqui para não emocionar. A gente compartilhou a nossa história, a nossa experiência. Se você quiser saber mais, entre em contato com a gente. Valeu e até o episódio 035. Até lá. Yeah.